O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber nem escutar a vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez, uma boa noite a todos. Primeiro, com muito carinho, né? Padre João, pároco desta paróquia, e desde já agradeço pelo convite para estar aqui hoje com vocês, nesse momento bonito, dos festejos em honra a Santo Antônio. Já estive aqui em outros momentos, né? E para quem não me conhece, meu nome é Padre José Carlos, sou da paróquia São José, lá em Portugal. Filho daquela terra e já tem alguns dias que eu estou por lá, né? Padre João também de vez em quando nos visita. E eu também aqui, né? Tem muitas coisas a gente resolve por aqui. Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, hoje, esta noite que nós estamos celebrando os festejos em honra a Santo Antônio, com o tema, né, família e catequese, iniciação à vida cristã, muito feliz e pertinente o tema para esta noite. E eu gostei também, né, do tema da festa de vocês, família, torna-te aquilo que tu és, né? Torna-te aquilo que tu és. Mas antes de falar do tema, gostaria de falar um pouco sobre a palavra de Deus que nós acabamos de ouvir. Em primeiro lugar, Jesus envia os seus discípulos para poder fazer aquilo que ele fez. Então, o discípulo do Senhor é um continuador da obra de nosso Senhor. Jesus, durante a sua vida aqui na terra, ele anunciou o reino de Deus. E ele pede também para que os seus discípulos façam a mesma coisa. E realizem também as obras que ele realizou. Por isso que ele fala, né? Curar os doentes, né? Os enfermos, expulsar os demônios, né? Purificar os leprosos. De graça você recebeu, você deve também dar de graça, né? Seja despojado, não carrega nem ouro, nem prata, nem duas túnicas. E seja realmente uma pessoa de bênção.
O lugar que você entrar, né? Você entra numa casa, abençoa aquela casa. Se aquela casa for digna, né? Em outros momentos, Jesus vai falar: a bênção vai ficar naquela casa. Se não for, a bênção vai voltar para você. Então, na verdade, nosso Senhor está pedindo isso, né? Que realmente sejamos mensageiros do seu amor. E é tão bonito e profundo isso, porque aqui entra a questão da fé. Jesus, em um outro momento, ele diz assim: quem tiver fé, tudo que pedir a Deus no coração e acreditar, já recebeu. E quem tiver fé, se você pedir, né? E essa árvore sai daqui, vai para lá, ela vai. Se pedir para voltar, ela volta. Então Jesus fala, né? E depois diz assim: se você tiver fé, você vai fazer todas as coisas que eu fiz. Agora vocês imaginam, fazer as coisas que Jesus fez, já não é pouca coisa, né? Agora fazer coisas maiores. Então esse Jesus fala, vai fazer aquilo que eu fiz. E se você tiver fé, você pode fazer até coisa maior do que aquela que eu fiz. Então missionário do Senhor. Essa é uma coisa. A outra é com relação ao tema de hoje. Eu gostaria de começar essa fala no tema de hoje usando o Diretório Nacional da Catequese, né? Eu acompanhei por muito tempo a catequese diocesana em nossa diocese, juntamente com uma equipe, né? Acho que tem muitos catequistas aqui que participavam de um pouco conosco. E olha para vocês verem como é que o Diretório Nacional começa dizendo assim: pelo sacramento do matrimônio, os pais recebem a graça e a responsabilidade de ser os primeiros catequistas de seus filhos. Olha que bonito, né? Pelo matrimônio, pelo sacramento do matrimônio, os pais recebem a graça e a responsabilidade de ser os primeiros catequistas de seus filhos. Então, os primeiros catequistas dos filhos são os pais. Olha aí, né? A comunhão da questão da família e a catequese. Então, a catequese começa no berço, na família. É lá que é o lugar. Inclusive, no dia que aqueles que celebraram o sacramento do matrimônio, a gente fala, né, casar na igreja, levanta a mão aqui, quem tem o sacramento do matrimônio? Deixa eu ver. Levanta bem alto. Amém, amém. Teve uma perguntinha lá no dia do casamento de vocês, né? Eu não sei se lembra, porque tem uns também que chegam no casamento assim, tão apavorados, tão emocionados, tão nervosos, né? Não sei se lembra. Lá tem uma perguntinha assim: vocês estão dispostos a receber com amor? Lembra disso? Os filhos que Deus vos confiar, educando-os na lei de Cristo e da igreja? Lembra dessa pergunta? No dia do casamento de vocês? Como foi que vocês responderam? Sim, sim, sim. Olha aí. É isso aqui que a igreja está falando, não? Pelo sacramento do matrimônio, os pais recebem a graça e a responsabilidade de ser os primeiros catequistas dos seus filhos. Já no sacramento do matrimônio, já assumiram esse compromisso. Os primeiros catequistas. É claro que muitos pais estão assumindo isso até hoje. E outros só falaram lá porque ficaram com medo de voltar para casa e comer a festa sem casamento. Então disseram sim, mas depois esqueceu desse sim e deixou os filhos à mercê da sorte, né? Por aí. Então não cultivou isso e cumpriu. Depois do que aconteceu, casaram. Claro, alguns casaram depois vieram os filhos, né? Outros já casaram com filhos. E outros também vieram para a igreja casar. 3, né? O marido da mulher e o filho já, né? O neném já na barriga, né? Mas o importante é que casou. Celebrou o sacramento do matrimônio. E aí o que acontece? Olha que bonito. Isso, gente, é espiritualidade, isso é catequese. É essa união de amor, de espiritualidade. Aí a mulher fica grávida, de repente vai no padre, parece: padre, dá uma bênção no meu neném. Olha que bonito, né? Olha aí, a promessa, depois gestante, a bênção naquele neném, e aquele neném recebe aquela força espiritual
Depois, quando nasce o neném, não sei se ele tem o costume, mas lá na paróquia do meu trabalho, né, sempre aparece uma criança, padre, tem uma criança para ser apresentada. Aí vem aquela criança ao mundo, eles esperam mais ou menos 2 meses, né, que acho que é o tempo que já tomaram as vacinas, não sei como é que é, e chega lá, a gente apresenta, e a gente reza por aquela criança. A comunidade toda recebe aquela criança. Então essa criança ela está envolvida desde o sim, a gestação e o nascimento, numa espiritualidade de fé, toda abraçada pela fé. Depois traz para o batismo. Olha, né? Além do batismo, essa criança vai se tornar filha de Deus, vai nascer de novo, vai nascer da água e do Espírito, vai deixar de ser carne para ser Espírito. E mais uma vez, agora já não é mais carne, é Espírito, agora já é filha de Deus, já pertence a Cristo, a sua igreja. Então assim, é toda uma caminhada bonita. E mais, essa criança batiza e toda vez, né, os pais estão na igreja com essa criança, além, participando da Santa Liturgia, lá na igreja. E essa criança vai crescendo, né? Essa união desde o sim dos pais, né? A bênção antes de nascer, a apresentação com a bênção depois que nasceu, o batismo, e agora os pais trazem, ela tem envolvida numa espiritualidade. Então você está formando essa criança na fé. Aí quando cresce, fica maiorzinho, aí você chega para a comunidade e diz assim: me ajuda. Eu já dei os primeiros passos lá em casa, já ensinei as primeiras orações, né? Já ensinei a chamar Papai do Céu, já ensinei a rezar de Maria, já ensinei a fazer o sinal da cruz. Agora eu preciso da ajuda da igreja, me ajuda aqui. Aí entra o quê? As nossas catequistas em nome da igreja, e vai fortalecer, ampliar essa maravilha que já recebeu. E você faz o quê? Você leva, entrega, né, a sua criança aos cuidados naquele momento. Mas você não só deixa, você está junto, você acompanha. Então você está junto, você está na igreja, você acompanha também os encontros de catequese, quando pode, mas quando não pode, você está em comunhão com as catequistas, com os catequistas. Você não só leva o seu filho lá para o encontro de catequese, mas você está junto, porque você é igreja, você é da igreja, você já fez isso, faz isso sempre. Então não tem como dar errado. E aí vem, né, faz a primeira comunhão, crisma, né, e vai continuando caminhando. De repente, está esse menino, essa menina envolvida também na igreja com a mesma espiritualidade. Daqui a pouco resolve construir família. E quer construir a família porque com o sacramento do matrimônio. Porque muita gente tem vida sacramental, ou melhor, vida conjugal, mas às vezes não tem vida sacramental, né? E às vezes a pessoa diz: não, eu quero ter uma vida familiar sacramentada. E vai isso, gente, passando de geração em geração, por amor, não é por tradição, é porque isso ficou no coração, isso está marcado dentro do coração das pessoas. Até porque, muitas vezes, os pais que estão fazendo a caminhada, às vezes também são catequistas. Então a igreja é a comunhão dessas famílias de fé, como nós estamos aqui. Então por isso que não pode haver uma dissociação entre os encontros de catequese e a família. Os encontros de catequese é uma continuação da vida de fé que aquela criança já recebeu. Por isso é muito bonito. Então começa a catequese, é lá, eu vou dizer, lá dentro da família, já no momento do sim, já no momento da gestação, e vai fazendo essa caminhada bonita. Depois, a igreja diz assim: a própria vida familiar deve tornar-se um itinerário de educação de fé e uma escola de vida cristã. Olha esse que é forte, né? Uma escola de vida cristã. Perguntamos: a nossa família, a minha família, é uma escola de vida cristã? O que
tem na minha família que eu posso dizer, aqui é uma escola de vida cristã. Escola de vida cristã, onde se aprende, onde se ensina, onde se ama, onde se perdoa, onde dialoga, onde vive a fraterna, onde se reza, e rezar juntos é fundamental. A igreja continua dizendo assim: para que a família exerça sua responsabilidade como educadora da fé, é preciso valorizar. Primeiro, valorizar a família como o santuário da vida. A família como o santuário da vida. Em todos os sentidos. O que é o santuário? O santuário de Santo Antônio, o santuário onde Jesus estava. O santuário. O que é o santuário? O santuário é um lugar sagrado. Lugar sagrado. Quando a gente fala de santuário, nós estamos falando de um lugar sagrado. Então, em primeiro lugar, nós precisamos, se nós quisermos a família como educadora na fé, entender e valorizá-la como santuário da vida, onde a vida é cuidada, onde a vida é respeitada, desde o início até o término final, de forma natural, onde a vida é cuidada. É muito triste a gente vê coisas absurdas dentro da família, são desafios para as famílias, né? Estava olhando, acho que foi fantástico, não sei se deve vir do outro domingo, e até uma gente fica muito perdido assim no tempo. E eles mostrando uma pesquisa lá, que de 5 em 5 horas, uma mulher é assassinada no Brasil pelo seu companheiro. Mais grave ainda, né? Não sei se a gente pode chamar de companheiro, né? A pessoa que ela amou, eu não, nada. Né? A pessoa nem se companheiro, né? Agora vocês imaginam um negócio desse. Se nós não entendermos a família como santuário, essas coisas terríveis, essas aberrações, elas vão continuar. De 5 em 5 horas, uma mulher é assassinada no Brasil. De 5 em 5 horas. Gente, isso é pesquisa. Isso é pesquisa. Agora você imagina, no dia que celebrou o matrimônio, no dia que casou, ou mesmo aqueles que não celebraram o matrimônio, porque acho que ninguém foi para perto de alguém dizendo assim: vem para cá que eu vou te dar uma porrada, ou vem para cá que eu vou te matar. Ninguém, a não ser que, né, que o miolo, né? Você vai ficar com a pessoa, entregar sua vida com a pessoa, se ele chama você para te matar e etc. Então, mesmo aqueles que não construíram família ou relacionamento com o matrimônio, é isso também. Vocês estão muito por isso, pensa assim: não, aqui eu vou cuidar, aqui eu vou ser cuidado, e depois acontece o que acontece. Mais grave ainda, quando você leva o matrimônio e paga os absurdos dessa. Ou então os filhos. Então, se não entender a família como santuário da vida, o que tem os santuários? Coisas boas, coisas sagradas. Então, o filho é sagrado, a mulher é sagrada, o marido é sagrado, o vovô, a vovó, eles são sagrados, o velhinho, a velhinha que está lá, são sagrados. Então, a gente lida, como é que a gente lida com coisas sagradas? O altar é sagrado, eu não subo no altar. O altar é sagrado, eu faço reverência ao altar. A capelinha do Santíssimo, eu não passo lá de qualquer jeito, eu faço, porque é sagrado, eu tenho um jeito sagrado de lidar. E se eu entendo a família como santuário, eu também vou lidar com a família, não é? Com os membros da família, como também cada membro ser sagrado. Sagrado. Essa é uma coisa. A outra, a valorização. Aí depois vem dizendo assim: o clima familiar propício de diálogo, de perdão, de solidariedade, de oração familiar, de participação na comunidade que envolve a criança desde o ventre materno. Aqui que a gente falou, né? Tem que ter um clima de diálogo, de perdão, um clima de solidariedade, um clima onde a família reza, um clima de participação na vida da comunidade. Tudo isso envolve a criança desde o ventre materno. Família que ora, gente. Eu fico imaginando assim. As pessoas dizem assim: ah, não, está tudo, tá, tem jeito, né?
né? Aqui ninguém reza, né? Ninguém reza, cada um para si, todo mundo no seu mundo, e ninguém reza. Mas não reza por quê? Porque você que é pai, você que é mãe, olha lá o compromisso, sim! O que você fez? Você ausentou desse compromisso. Você ausentou. Por quê? Às vezes você pode dizer assim: o senhor está falando isso porque você não é pai, você não sabe. Entendeu? Não é bem assim, não. Eu pertenço a uma família. E se eu estou aqui hoje como padre, é porque eu tenho uma família que rezava. Então, minha família, sobretudo minha mãe, e até as mulheres, né, tem um lugar predileto. Na catequese, isso. Tem um lugar predileto. Então, ninguém em casa dormia sem rezar. 8 filhos, e minha mãe colocava lá. Naquela época não tinha tudo que a gente tem hoje, não, né? E era lá, pelo sinal da Santa Cruz, livros. Você viu a printinho pequenininho, e colocava todo mundo para rezar. E só ia dormir depois que rezava. Isso é catequese, gente. Isso é oração de família. E o menino está assim, cai para lá, cai para cá. Não tem problema não. Você cai para lá, você cai para cá, mas você cai rezando. Você não cai para lá e para cá em outras coisas. Você cai rezando, não tem problema. Porque você está dentro de uma espiritualidade. E a gente, não, coitadinho, não vou brigar não. Ninguém obriga, mas tem que oferecer. E a gente vai ausentando, e vai deixando. Não tem mais jeito, todo mundo está assim. E esquece. Mas se todo mundo faz assim. Não, nós temos que fazer a diferença. Lembra o que Josué falou? Olha, quem quiser seguir o que quiser, que siga. Agora, eu e minha casa serviremos o Senhor. Você quer ir para o caminho? Se na casa de fulano, pai, mãe, lá na casa de fulano ninguém reza. Aqui eles não rezam, mas aqui reza. É assim, é a condução. Se aprende coisa ruim, por que não pode aprender coisa boa? Por que vai para outro caminho? É porque esse caminho aqui, a gente vacila nele. Eu fico olhando, às vezes passa lá na frente da minha casa, eu fico, aqueles meninos, eu fico até com dó também, né? E põe uma mochila maior do que o menino. E o menino, tem que morrer. Nem está enxergando, e aqui? Puxando a mochila. Está indo para onde? Para escola. Você dá um grito no menino, você levanta o menino, você arranca o peitor do menino e põe para ir para a escola. E ele vai. E depois ele fica e acorda às vezes lá na escola. Agora, para as coisas de Deus, coitadinho. Levantou cedo da semana, é domingo, deixa o bichinho dormir mais um pouquinho, e ele dorme um pouquinho, etc. E aí o que? Não vai gostando mais disso. E fica lá. Porque a gente diz assim, não é coitadinho para ir para a escola, mas é coitadinho da igreja. Não é coitadinho para passar o dia todo da escola, coisas bacanas, né? Mas é coitadinho que ao chega no final do dia, vai rezar um Pai Nosso Ave Maria. Não, deixa ele dormir. Coitadinho, ficou na escola o dia todo. Na escola não rezou nem lá. Ele disse lá também não pode, né? E nós vamos deixando. E o mundo vai tomando conta das nossas vidas. Então, família, catequese é isso. Não é rezar um rosário, não é rezar um texto todo. Catequese é isso. Ao invés de você querer colocar seu filho para dormir, ligar o celular e colocar um batute no celular, né? É tão bonito, claro, nós estamos em outro mundo, mas também no celular tem canções religiosas. Então você põe lá, já que o menino gosta de dormir, é como uma canção. Em vez de você colocar a canção do mundo, você coloca lá uma canção religiosa, já que ele gosta. Isso vai entrando no coração, você está evangelizando, você está catequizando, você catequiza com a música. Antes não tinha esse negócio, né? Então as mães, né, para os mais novos aí, depois vocês perguntam o que é isso que o pai está falando. As mães minavam os filhos assim, né? Cantavam, e elas cantavam Maria de Nazaré, e o menino via, está no coração, está na alma.
Pode perguntar, e quem sabe se não tem alguém que você se lembra as canções religiosas que a avó, o vô, a mãe cantava, linando, menina que o menino dormia. Tinha outras canções também que cantaram, né? Vai dormir neném, que daqui a pouco vem pegar papai na nossa e mamãe beijar. Aí é meio complicado, né? Aí a gente dormia com medo, né? Desse cacô, eu não sei o que é isso, nem sei se tem esse também, né? Mas, então, canções que vai para dentro do coração. Do coração. Então, o que nós temos que fazer? Cuidar da família em todos os sentidos e estar atento. Porque às vezes a gente está bem intencionado dizendo que está fazendo tudo pela família. E às vezes você chega em casa, você trabalha dia e noite, você diz assim: ô meu filho, papai está trabalhando, é para você ser um homem bom na vida. Você não sofreu igual o papai. Só que o filho, ele está querendo, não é isso, ele está querendo a sua presença, ele está querendo é colo. E você está dizendo que você está ausente dia e noite, é por causa dele. E ele está dizendo assim: sim, pai, você está assim, mas eu estou querendo agora é colo, não é ser longe de mim. Gente, fica assim. Por que adianta você ganhar o mundo se você não tem o pai? É muito triste quando você diz assim: agora eu vou terminar a missa, para onde eu vou? Ah, meu Deus do céu, mas lá na festa da Santa eu vou. Nós rezamos, nós cantamos, nós escutamos aqui para falar um tanto de coisa lá. Eu não gostei disso, não, mas eu gostei disso, eu gostei lá. E depois eu comi canjica, eu comi não sei o que, eu bebi não sei o que, etc. Agora eu tenho que voltar para casa. Ah, meu filho, isso é muito triste. Não. É a gente ter alegria, né? Quando a gente sai de casa, os nossos choram já de saudade. Ele nem foi, já está chorando de saudade. Você já percebeu isso? Que a gente chora de saudade, a pessoa está, e nós estamos chorando porque a pessoa nem foi. Porque ela nem foi, nós já está morrendo de saudade. Né? É muito bom você ter a certeza que quando você volta para casa, depois do dia de trabalho, você diz assim: aqui é meu aconchego, aqui é o lugar que eu me sinto bem. Que bom que eu estou aqui, com os meus, com aqueles que me amam. Ela tem uma canção também que fala sobre isso, né? Vamos fazer isso, né? E pedir Deus a força para a gente fazer. Sem Deus a gente não faz, não, é impossível, mas com Deus tudo é possível, porque para Deus nada é impossível. Mas é preciso ter fé, ter iniciativa e determinação. Se não tiver, amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.